Chegamos ao nosso quadro Momento da Saúde. E que bom poder ter a sua companhia nessa manhã para juntos, no nosso café da manhã, aprendermos a como cuidar bem do nosso corpo. E olha, essa semana nós vamos aprender a como envelhecer bem. Bom, é impossível não se envelhecer, né? Todos os dias estamos aí envelhecendo. E aí surge um termo moderno, envelhecência. E vamos, com a nossa convidada dessa semana, poder entender melhor esse tema e ter dicas especiais para você que se preocupa com sua saúde. A nossa convidada dessa semana é a doutora Márcia Regina Paim Braga. Tudo bem, doutora Márcia? Tudo bem, pastor. Bom dia. Bom dia para você. Obrigada pela honra de estar aqui. Obrigado por ter separado esse tempo, né, para a gente poder ter essa conversa. A doutora Márcia ela é geriatra e também clínica geral. Ela atua na medicina preventiva e na promoção de saúde. E nada melhor do que medicina preventiva, né? Porque esperar o problema chegar para ir cuidar é falta de sabedoria, né? É verdade. Bom, essa semana nós vamos ter dicas especiais sobre um termo novo que ela mencionou para mim, que é envelhecência. O que seria isso, doutora? Pastor, envelhecência é o processo de envelhecimento, né? A velhice, a gente poderia dizer que ela está estabelecida até por uma questão de definição epidemiológica e política também, a partir dos 60 anos no Brasil, né, que é um país em desenvolvimento. Ok. Né? Mas o envelhecer, a envelhecência, é o processo de envelhecimento que nós todos vivenciamos a partir ali dos 30 e poucos anos, 35, 38 anos, quando a gente atinge o apogeu, né, do desenvolvimento neuropsíquico, motor, o apogeu das nossas funções metabólicas, né, o apogeu da massa muscular, o apogeu da massa óssea, enfim. Então é mais ou menos nessa idade, não é uma coisa homogênea. E a partir daí a gente começa a sofrer um pequeno declínio gradualmente, né? Quem acelera isso envelhece mais rápido. O que ninguém quer, né? Quem cuida, exatamente, ninguém quer, né? Todo mundo quer manter as suas reservas. Então, quem cuida da saúde, incluindo a saúde mental, porque hoje a gente sabe que cada vez mais, né? Mente e corpo estão interligados, é uma coisa só, né? Leva mais tempo para perder essas reservas. Eu fiquei surpreso com o dado que a doutora Márcia trouxe para nós, de que no Brasil, lá pelos idos de 1937, bom, hoje a expectativa de vida ela quase que dobrou, né? E quer dizer que o Brasil tem que aprender, então, a envelhecer. Sim, é uma coisa relativamente nova para nós, né? Porque em 1937 a média esperada era 42 anos, a expectativa de vida. E agora nós alcançamos aí uma média, uma expectativa de 79 anos. Santa Catarina é um pouco mais, porque é o estado mais longevo do país. Né? Olha que benção, né? Estamos em Santa Catarina, né? Sim, né? E existem vários condicionantes que nos levam a determinar a idade de um povo, né? De uma população. Sociais, econômicos, étnicos, enfim. Mas, pessoalmente, tem muita coisa que a gente pode fazer no sentido de manter a nossa saúde plena pelo maior tempo possível. Bom, né? É isso que nós queremos e queremos dar esse recado também aos nossos telespectadores, né? O que a gente pode fazer para a gente avançar bem com qualidade? Nós vamos estar essa semana todinha com a doutora Márcia e eu queria perguntar para você então, qual é a primeira dica que você daria para os nossos telespectadores para a gente então cuidar bem, para chegar bem o máximo possível? Pois é. A primeira coisa que a gente precisa pensar é o que colocamos na nossa boca. Ok. Né? Alimentação. Isso não é de agora, não é de hoje, é uma coisa milenar. Né? Todas as vertentes da medicina, inclusive a nossa, que é a medicina tradicional, né, de Hipócrates, que é a mais nova, inclusive, né? Hipócrates já dizia, seja o teu alimento o teu remédio, e seja o teu remédio o teu alimento.
Quem falava muito essa frase era o pastor Anísio Chagas também. Sim. Né? Ele falava muito essa frase. Aquilo que nós comemos se transforma em elementos nutricionais que se transformam em hormônios, não é? Que se transformam em emoções, em atitudes, em reações, percebe? Tudo isto depende fundamentalmente daquilo que nós comemos. Se nós comemos alimentos mais inflamatórios, e a gente pode falar o que são alimentos inflamatórios, né? Mas se a gente come alimentos mais inflamatórios, a gente acelera a ocorrência de doenças, inflamações nas artérias, e aí vem as doenças cerebrovasculares, vem as doenças cardiovasculares, vem o diabetes, vem a hipertensão. Menciona para nós aí, quem sabe, os 3 campeões aí de alimentos inflamatórios. Bom, em primeiríssimo lugar, os industrializados de qualquer natureza, mesmo os vegetarianos, tá? Ou veganos, industrializados, ou seja, precisou de uma série de processos e ingredientes para chegar naquilo que a gente vê ali, que parece uma coisa talvez saudável, né? Quer ver um alimento hoje que é altamente industrializado, que a gente já não sabe mais nem o que tem, que as pessoas acham que estão tomando e fazendo bem? É o leite. O leite não é mais leite. Vamos concordar, né? E volta e meia estoura um escândalo aí de leite adulterado pior do que o tolerável, né? Então, o leite e os alimentos de origem láctea, hoje em dia a gente sabe, queijo então nem se fala, porque de fresco ali não tem nada, enfim, né? São altamente inflamatórios. Altamente inflamatórios. O que é isso? Eles chegam no intestino, causam dano à mucosa intestinal, inflamam essa mucosa intestinal, a mucosa intestinal perde a capacidade de filtrar as toxinas e começa a sofrer o que a gente chama de hiperpermeabilidade intestinal. E com isso vai passar para dentro da corrente sanguínea, entendendo que isso aqui é a mucosa que está aberta, né? Certo. Vai passar para dentro da corrente sanguínea todas as toxinas que o intestino deveria ter rejeitado e levado embora, né? Outra coisa que faz uma inflamação tremenda é o glúten, é o trigo. O trigo foi muito adulterado ao longo dos últimos 40, 50 Mas anos. usando o grão não teria esse problema, né? Depende. Depende da procedência dele, né? O Se não é um transgênico. o trigo brasileiro, assim, o que Todo eu ele é tenho transgênico? lido e ouvido, né? Ele não é transgênico porque não existe um componente de uma bactéria ou de um fungo naquela semente. O milho é. O milho é transgênico porque ele não é só vegetal, ele tem algo ali que é de bactéria ou fungo, tá? Isso é transgenicidade, né? Mas ele é adulterado geneticamente para que a quantidade de glúten dentro da semente fosse muito maior. Hoje em dia, aqui no Brasil, inclusive, vale mais uma semente de trigo com muito teor de glúten do que aquela com menos teor de glúten, mas todas são adulteradas. E aí a molécula do glúten, ela deixou de ser, a proporção aumentou de teor de glúten, algo em torno de 5 vezes mais, 4 a 5 vezes mais, né? E aumentou o tamanho da molécula do glúten também. Quanto maior a molécula, mais difícil é do intestino dar conta daquilo. Então a agressão é muito alta realmente. Se estamos falando em envelhecer bem para um país que ama a pizza, nós estamos num caminho então totalmente errado. Vamos começar a comer massa de grão de bico. Ok. Né? Pizza de massa de grão de bico, pizza de massa de lentilha, inclusive tem pizzarias aqui em Florianópolis. Sim, a gente frequenta, vamos fazer até propaganda, né? Para Juca Pato, exato. Né? A Juca Pato nos recebe lá e lá tem, né, essas low carbs, né? Exatamente, né? Porque assim, as pessoas tiram o trigo porque o trigo tem muito carboidrato. Não é só isso. Ou tira o trigo porque tem doença celíaca. Não precisa mais ter doença celíaca para sofrer inflamação do trigo, entende? Porque ele é tão inflamatório que ele destrói a mucosa intestinal. E pior, aumenta a toxicidade dos lácteos, aumenta a toxicidade dos industrializados. Ou seja, trigo hoje em dia a gente deveria banir, mas banir mesmo, da nossa vida.
Bom, você percebe que a gente tem muita coisa para conversar, né? E como a gente já disse aqui em outros momentos, nós não queremos ser politicamente corretos. Nós queremos aqui é que você tenha a informação correta para você tomar as decisões certas e essa semana para a gente aprender a envelhecer bem. Doutora Márcia, obrigado por hoje. Amanhã ela volta com mais dicas para todos nós.